na literatura existe punição, existe culpa, absolvição, existe punição e existe redenção, existe tudo. Por quê? Porque a literatura ela não é só imaginação, ela é imaginação casada com a realidade. E ela reflete muito essa nossa realidade. E eu estava lendo esses dias um livro do Vargas Llosa em que ele fala uma coisa muito interessante. Ele estava revendo as teorias da cultura do George Eliot, que foi escrita em 1947, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a do George Steiner, que foi escrita em 75, e que foi uma espécie de revisão à teoria da cultura do Eliot. Então, o George Steiner, segundo o Vargas Llosa, diz o seguinte, que ele não consegue entender como uma teoria da cultura, escrita logo após a Segunda Guerra Mundial, pôde abrir mão da questão da violência. Isso ele fala em 75. Ele fala, por quê? Porque hoje a violência ela é estrutural na nossa sociedade. Ela é um tema que faz parte da nossa cultura. Isso é muito interessante, porque é muito atual a colocação do Steiner, apesar de ter sido escrita em 75. Em contraponto, a do Eliot, que parece uma coisa do século XIX, tem uma visão ultra-romântica da cultura, a estética, a beleza, ela é muito antiga. E a do George Steiner foca muito, valoriza muito a questão da violência, do quanto é importante se debater, porque ela é estrutural na sociedade. E do ponto de vista do advogado criminalista, o que é essa violência? O que é a punição? O que é punição para o senhor? O que é uma absolvição para o senhor? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Associação dos Advogados. Eu imaginava que eu estaria fora do ninho de escritores. Na verdade, não sou escritor, estou fora do ninho, mas estou dentro do ninho porque esta é minha casa. Aqui presidi a associação, tive a honra de fazer em 1983, portanto, há 30 anos, e dizia o nosso presidente, Sérgio Rosenthal, que se à época alguém tivesse me trazido esta ideia de promover uma feira literária, eu não teria tido a coragem de fazê-lo. Portanto, meus parabéns a vocês, meus parabéns ao Moro, a todos vocês. E eu lamento apenas a ousadia. Vocês tiveram duas ousadias. Uma positiva, a de promover o festival, e a outra negativa de me convidar para fazer parte deste encontro. Na verdade, a visão do advogado criminal é a visão do cidadão. Eu acho que hoje nós temos, na minha visão, na minha opinião, duas questões cruciais para o Brasil. A primeira é política. Nós precisamos achar outras formas de democracia, de representação popular. Eu acho que o que está aí já se esgotou. E a outra questão é a questão da violência. E nós temos que mudar o discurso da violência. Nós não podemos mais entender que nós vamos pôr cobro à violência ou diminuir a violência, continuando apenas com o discurso punitivo. O discurso punitivo, o clamor por punição, o clamor por polícia nas ruas, o clamor por mais penas, por pena de morte, às vezes um aplauso velado aos esquadrões da morte. Isso já mostrou a sua absoluta falência. É uma questão que tem a criminalidade, mas eu acho que se você pegar os livros da Patrícia, por exemplo, há um outro tipo de violência. Há a violência sem causa, que realmente cada vez é maior. Eu quero dizer, não sei se vocês conhecem o Sérgio Vasque, da Cooperifa, outro dia ele estava me contando uma história terrível, que a garotada hoje, a questão não é mais o problema do emprego e tal, mas nas periferias a questão é a balada. Ser criminoso é uma balada, é um jeito de viver, né? Na classe média e tal. Quer dizer, não tem razão, né? E que vários, assim, com 40, pessoas empregadas com 40, 45, saem do emprego para passar a fazer parte dessa balada. Isso é o que mais lhe assusta. E ele é uma pessoa, o Sérgio Vaz é uma pessoa
muito informada sobre isso, muito enfronhada sobre isso. Eu queria saber de você o que te assusta. O que te assusta? A violência que já é assustadora, mas o que te assusta mais? O que me assusta mais é que, depois de 25 anos de Constituição e da construção da democracia no Brasil, em que nós avançamos tanto, nós ainda temos braços do Estado, que são as polícias, perpetradoras do crime mais grave, que é o crime letal, com as execuções extrajudiciais. Mas me preocupa mais ainda do que essa barbaridade, que agride, inclusive, os bons profissionais que estão lá arriscando sua vida por salários, às vezes, indignos, e que são vítimas também de desrespeitos internos, institucionais. Me assusta ainda mais a nossa naturalização desse fenômeno, que é absolutamente extraordinário. Nós somos recordistas mundiais entre os países que oferecem informações a esse respeito. E nós convivemos com isso, isso se tornou parte da paisagem, particularmente no Rio de Janeiro. A paisagem bonita com sangue, não é? E o sangue drenando. E nós convivemos com isso, nos resignamos a isso, não perdemos o sono. Durante o período da ditadura, eu participei da resistência clandestina, participava desse esforço da minha geração, de tantas gerações, né? E, naquele momento, nós não nos permitíamos projetar uma carreira, pensar nas oportunidades individuais, e nós, em certo sentido, mantínhamos-nos em vigília permanente. A dor era a dor comum, era a dor compartilhada, cada notícia de morte, de tortura, nos atingia, nos feria igualmente, ou pelo menos nós assim imaginávamos. Nós caminhamos para a democracia, e esse processo que atinge os negros e os pobres no Brasil, que não foi inventado pela ditadura, apenas qualificado e intensificado, persistiu, atravessou o umbral da nova institucionalidade, foi assimilada, reproduzida, e, repito, agredindo os bons profissionais que procuram remar contra a maré.